Boa tarde, pessoal! Hoje você está assistindo o Pode Araçá e aqui estamos nossos convidados que vai discutir sobre um tema que vocês verão daqui a pouco. Aqui a gente tem o Pedro, o Antônio e o Raiden. Pode se apresentar, meninos? Eu sou um físico, né? Sou formado mestre em física, em geofísica, para ser mais preciso, na Universidade Unipaulão, aqui de Araçatuba, uma grande e renomada universidade. Boa tarde a todos, eu sou o Antônio, eu sou formado em Ufologia na Unifausto. Todos sabem que eu sou um grande defensor do modelo da Terra plana, que é popularmente conhecida. Eu vim aqui debater contra os globistas. Boa tarde a todos, bom dia, boa noite. Eu me formei na Unicesar, sou historiador e colega do Antônio. A gente fez uma pesquisa junto. Eu vim auxiliar para falar da parte historiográfica da situação. Então, para começar aqui, você tinha falado do vídeo que você tinha feito, né, sobre a Antártida, sobre a história da descoberta da Antártida. Você, como historiador, podia explicar para nós melhor? Sim, eu fiz esse vídeo com a ajuda do meu amigo Gustavo Yamanada, e a gente basicamente pegou os navios baleieiros lá do Japão, levou para fazer uma pesquisa no mar. E basicamente, o que os livros tradicionais de história dizem, isso aqui obviamente não é verdade, é que a Antártida foi descoberta em 1820, só que por um russo. Só que o que eles não dizem, na verdade, é que esse russo foi calado durante a Revolução Russa pelos americanos de dizer a verdade, que na Antártida há um paredão de gelo e que lá os Estados Unidos proíbem até o dia de hoje a chegada de qualquer navio no período. É uma parte essencial na teoria da Terra plana, porque acho que todos conhecem, todo mundo que foi iluminado sabe, que na verdade a Terra ela é cercada por uma borda de gelo. Essa borda de gelo ela é intransponível. Ela novamente, é o resultado de uma antiga era glacial que ocorreu há alguns milhares de anos, quando a Terra foi criada, e é isso que impede a Terra do contato com o que a gente chama de terras além da borda. Porque o que acontece? Antigamente, quando Deus criou o mundo, por volta de 6.000 a.C., aproximadamente, por que você está rindo? Você acha graça no que eu estou falando? Não, desculpa. Por favor, não. Eu lembrei uma piada antiga, desculpa, perdão, pode prosseguir. Não, eu gostaria que você revisse o comportamento dele, porque eu tô começando a achar... Toda vez que eu começo a falar da minha teoria da Terra plana, eu exijo respeito. Quando ele fala as abobrinhas, aquelas bobagens de Terra Globo, sei lá como ele chama, eu respeito. Então eu gostaria que eu também fosse respeitado, né? Por favor, também. Eu peço não. Desculpas. Foi uma piada muito antiga, não tem relação com isso. Pode continuar. Temos toda uma base científica que é aprovada por todos os meios de comunicação. Porque a gente não chegaria aqui e falaria qualquer coisa. A gente faz uma pesquisa extensa antes de falar tudo. Disso você pode ter certeza. Mas enfim, voltando. Quando a Terra foi criada, aproximadamente 6.000 anos, havia, na verdade, outros planetas terras, né, que a gente pode chamar dessa forma, que eram continentes que estavam separados por uma distância muito longa dos nossos, que também eram lares de outras espécies sapientes. O que acontece? Há 4.000 anos aproximadamente, depois do grande dilúvio, toda a água que ocorreu, né, que foi liberada, acabou congelando e formando essa grande barreira de gelo, que impediu que os alienígenas voltassem à Terra. Porque os alienígenas, eles na verdade são os povos que habitam esses continentes além da borda. Mas qual pesquisa? Baseado em qual estudo? Posso dizer? Eu trouxe inclusive esses estudos, que obviamente vai demorar muito pra gente ver, então posso mostrar depois. Só que eu não sou só historiador, mas eu sou uma pessoa com grande curiosidade em paleontologia. E por dados que a gente conseguiu cavando um buraco, pegando a idade da Terra baseada em um total experimento aprovado por método, a gente descobriu que a Terra só tem 100.000 anos. Esses geólogos mentem. Mas como você descobriu isso? Como você tem, por exemplo, eles têm vários métodos para conseguir analisar a composição de geodos, né, analisar a composição de vários outros objetos. Você é geólogo? Não, você é formado? Então você não pode falar. Geofísico. Você não pode falar. Aqui. Pessoa com qualificação aqui falando. Prestem atenção. Existem vários experimentos aqui que dizem que são pessoas que se acham, né, super inteligentes, que dizem que existem exames químicos de meia-vida do urânio. Sabe-se lá qual elemento eles inventaram. Por exemplo, o chumbo, para ele ser formado, ele tem um decaimento de bilhões de anos.
Então, assim, a existência do chumbo... Não, me responde aqui. Se ele tem um decaimento de bilhões de anos, como você sabe? Já que você não tem a idade para saber. Existem diferentes datações que a gente consegue fazer Quais? com base... Quais? Cite, por Eu vou favor. dar um exemplo da datação de carbono. Não é tão extensa, ela serve para até 7, 8 mil anos atrás. Que é a idade da Terra, por sinal. Mas existem outros tipos de datações que você pode utilizar para provar. Por exemplo, você pode fazer datação por urânio, que é bem radioativo. Também você consegue usar esse tipo de datação para Eu provar. nunca vi essa datação acontecendo na minha frente. Eu gostaria que você trouxesse o artigo onde você fala isso. Porque eu, pessoalmente, nós trouxemos aqui, nós temos vários artigos aqui Eu provando. tenho aqui também alguns. E outra coisa também, outra forma de provar. Quando você analisa as camadas geológicas da Terra, você vai analisando cada camada da Terra, você pega, né, você pega da crosta e vai aprofundando, você consegue ver cada período geológico lá. E tem algumas formações que dependem de bilhões e milhões de anos para acontecer, quando você analisa. Então, por exemplo, você quer analisar, sei lá, o Holoceno, o início do Holoceno. Você tem informações características do Holoceno. Você quer analisar, sei lá, você quer analisar o Triássico, o Jurássico, o Cretácico. Você tem informações de três períodos do pós-cambriano. Você quer analisar informações do pré-cambriano. Vai ter informações de três períodos do pré-cambriano. Você quer analisar informações, sei lá, do Panerozoico. Pedro, calma aí. vou fazer uma pergunta aqui pra você. Você já jogou Minecraft? Já joguei Minecraft. Você conhece o conceito de bedrock? O que acontece? Existe uma teoria que diz que dentro da Terra plana existe uma última camada da Terra. E essa camada é intransponível, porque é uma rocha que na verdade foi criada ali por Deus. Não importa se acredita. O designer inteligente, né, que foi responsável por criar a nossa porção, ele colocou essa camada que é intransponível. Então o que acontece? Você pode cavar até onde você quiser. Tem um momento que um lugar que você não vai passar. Porque não foi feito para você Mas passar. você usa qual base? Você está usando uma base teológica, você não pode usar a teologia para Claro que sim. Você está usando o design inteligente, ele não é uma... E é muito mais, dá pra adicionar bem mais coisa no assunto, entendeu? Gente, eu acho que é bom a gente ir para outro tema, né? Antônio, vamos explicar sobre o modelo da Terra plana que você, né, organizou. Como funciona também como geografia, eu fico curioso para saber quais as bases, né, que vocês têm para defender esse normal. Tá. O modelo Terra plana é basicamente assim. A Terra é um pedaço de água e também de matéria que fica vagando no espaço. É um retângulo, na verdade não, um paralelepípedo, né, que tem uma certa profundidade. É iluminado por 8 sóis atualmente, sendo que existe um sol negro, que é o sol da manhã, existem mais outros 7 sóis que são distribuídos, né, ao longo do dia. Então, por exemplo, eu vou pedir para colocar aí uma imagem ali depois, não sei se você vai ali. Isso, ela Então, como vocês podem ver, tem um sol, mais ou menos ali no dia, tem um sol ali mais ou menos 6 horas. O que acontece? Esses sóis eles alternam, porque a energia do domo que é transmitida, pelas ações de emissão de carbono, pelas coisas que a humanidade faz, seres vivos fazem, eles acabam gerando essa energia. O que acontece? Ela acaba sendo captada pela parede de gelo. Quando o gelo da barreira evapora, ele chega no topo do domo e essa energia acende os sóis. Então, em determinado período do dia, um sol fica aceso. E é assim que, né, acontece aquela sensação de que o sol está passando. Sabe que, na verdade, não é o sol que está mudando, muito menos a Terra. Na verdade, nada gira. São vários sóis que são fixos numa posição do espaço, assim como a Terra. Mas como você se baseou nisso? Qual a experiência disso? Qual a observação vocês fizeram? Eu estudei muito. Mas você estudar não é... Tem um estudo de Harvard. Harvard foi publicado. O estudo de Harvard que fala sobre isso. Foi publicado pelo professor doutor João Fausto Matias de Faria. Você pode ver depois. Tá, depois eu vou olhar para mas só que a ciência atual, ela não considera isso. A ciência atual entende que o modelo heliocêntrico, que entende que o Sol é o centro do nosso sistema solar, enquanto que os corpos giram em torno dele por causa da atração gravitacional, por causa da lei de Kepler, das órbitas elípticas. E com isso, a posição dele ao longo do dia é verificada, porque além de tudo, a Terra tem uma inclinação gravitacional no seu eixo, que faz com que tenha essa diferença de dia e noite, etc. Então, o que acontece é que essa gravidade, não existe prova concreta de que ela existe. Na verdade, o que existe são...
esse experimento não comprova, vou explicar por quê. Na verdade, não existe gravidade. O que existe é diferença de densidade. Então, o que acontece? Esse caderno tem uma densidade muito maior que a do ar. Então, por isso, a Terra é como se fosse um sistema mesmo. Sabe aquele sistema assim que tem na escola? Então, tudo está imerso no ar, que né, é um meio menos denso, e o caderno é o meio mais denso. Então, a tendência é óbvia que ele afunda. Isso aí é realmente, só que afundar acontece por causa da gravidade. Porque não, a diferença de densidade mais denso e menos denso. Eu acho que o Pedro deveria terminar o raciocínio dele antes de você começar a falar a sua. O Hayden deveria falar um pouquinho. Eu acho que merece respeito todo mundo aqui, né? Então, pode terminar seu raciocínio. A densidade realmente existe uma densidade um pouco mais densa, ele sempre vai tender a afundar no corpo menos denso, né? Por causa do impulso e tal, da deslocação de água, de matéria, etc. Só que quando a Terra mais não vira. Só que o que acontece na Terra, por exemplo, é que o único que faz o corpo mais denso penetrar o corpo menos denso, no caso o ar, e ser atraído até uma matéria que não permite essa penetrância, é que ele tem uma força peso, ocasionada pela gravidade. Então a aceleração gravitacional, a massa da Terra atrai a massa de qualquer corpo e gera essa força peso que faz ela afundar no meio menos denso. O que acontece, por exemplo, quando você solta um balão de hélio e flutua, é por causa que o impulso, a força de impulso dele superou a força peso. Então a gravidade justifica que o meio denso, mais denso afundar ou não, é justamente a força da gravidade. Por que quando a gente joga uma boia na água? Por causa que o impulso supera a força da gravidade. Diferença de densidade. Não, também, mas a diferença de densidade faz ela boiar, por causa do impulso. Mas mesmo ela boiando, ela ainda tem a força gravitacional. A diferença é que a força de impulso superou a força de gravitacional. Então quando ela afunda, por exemplo, ela afunda. Por quê? Porque o impulso dela é inferior à atração gravitacional. Mas como você explica, então, isso a história pode provar, a ciência pode provar, pelos nossos cálculos, as muralhas de gelo que cercam o domo e cercam a massa de terra possuem muito mais massa e densidade do que a própria Terra. Então a gravidade não pode existir, porque senão o nosso planeta entraria em colapso. E sem contar que você tem que considerar que não é gravidade. O que gera essa transição na matéria do meio mais denso, ou tanto faz, não sei agora a ordem, esqueci. É a questão que também existe uma pressão que é feita pelo domo, porque não se esqueça que a Terra é um ambiente fechado, existe um domo que fecha ela no espaço. Então essa pressão é o que acaba ocasionando o fato de se circularem. De fato, existe uma pressão só que ela não é gerada por domo, não existe um domo. O que existe são camadas da Terra que se estendem. Mas se não existisse um domo, o ar iria vazar da Terra, você concorda? Chegaria uma hora que na atmosfera se liberaria. A Terra traz partículas, tanto é que, por exemplo, a prova de que não tem como provar que não existe um domo. Quando você vai no meio mais elevado, quando você está mais distante do mar, você vê que a densidade média das partículas é menor, a densidade do ar é menor. Então a quantidade de partículas por metro cúbico é menor. Então isso explica porque a Terra não tem um domo. Explica que quanto mais distante você está do centro, menor a densidade, porque menos partículas elas se extravavam. Essa é uma questão física, né? Que se tivesse um domo, a Terra, só concluir nosso assunto. Se tivesse um domo, a Terra teria ter as mesmas quantidades de partículas por metro cúbico. A densidade, a concentração, a pressão ia ser a mesma. Mas a gente vê que não é forma. Então, é que se você cozinhar água no nível do mar, você vai ver que ela vai cozinhar, vai vaporizar uma temperatura X, a 100 graus. Se você cozinhar ela num lugar acima do nível do mar, você vai ver que ela vai vaporizar uma temperatura não necessariamente. Porque a pressão não necessariamente, Pedro. É menor. Então a gente pode ver na equação de Kepler, a temperatura dela está diretamente ligada à pressão. O que acontece? Você está falando, mas você tem que entender que perto das bordas do domo, a pressão ela acaba sendo menor. Por quê? Porque justamente está mais perto do domo. Porque o domo é feito de um material intransponível, que eu já havia comentado, é aquela que chama de positron. O positron é a partícula que compõe o domo. Ele é uma partícula que diminui a pressão de tudo que está ao redor dele. Então é por isso que não, é por causa disso. Mas enfim, eu acredito que o Hayden queria falar alguma coisa. Deixa a gente terminar.
Ele não tá deixando a gente falar. Exato, mediadora. O que você não consegue explicar e o que prova que essa sua teoria, né, porque... É uma teoria. Deveria ser... porque a gente não fica só em hipótese e teoria, a gente coloca como estudo. Depois a gente fala disso. É complicado esse debate de ser hipótese, ser teoria na ciência. Mas você não consegue explicar a muralha de gelo na sua percepção, no que a sua ciência diz. Esse gelo não poderia ficar a ter 5 km de altura e depois uma segunda camada de 20 km de altura e basicamente não cair. Existem duas provas empíricas de que existe essa borda de gelo. Elas se chamam Polo Sul e Polo Norte. Nossa, Vamos falar pra ela. sim, existe uma barreira de gelo na borda, sendo que os polos ficam na borda, porque essa barreira de gelo ela se estende por toda a borda. Tô falando, se você for... Mas o fato dos polos ficarem na... Pedro, eu acho que ele deveria... Ele não conhece os esquimós, fala dos esquimós. Inclusive, nos esquimós, por exemplo, existe uma foto que é muito antiga, que se chama bastante tempo, de que mostra que os esquimós, eles que vivem perto da borda, por sinal, são uma prova viva de que eles têm conhecimento de terra plana. Por exemplo, existia um líder esquimó, um cientista também muito famoso, que é o grande Paulo Vinícius Massa, que, por exemplo, ele escreveu um livro que foi proibido no mundo pela CIA, porque a CIA destruiu todos os exemplares, mas eu tenho um em casa. Na Wikipedia, gente. Na Wikipedia tem também alguns trechos dele. Não. Tá, vamos ignorar esse comentário. Mas enfim, ele publicou que ele mesmo, uma vez ele tentou escalar uma montanha de gelo. Ele começou a escalar. Na hora que ele chegou no topo, ele percebeu que tinha uma muralha enorme de gelo. Foi aí que sacou também, que a teoria da Terra plana era verdadeira. Inclusive, ele já teve até contato com povos além da borda, que eu já expliquei aqui anteriormente. Por exemplo, vai mostrar aqui, eu acho que a imagem, mas vocês podem ver, né, que os esquimós se encontrando com os alienígenas, né, com os ETs, com os povos além da borda. Não sei como se chama. Meu nome é Fausto Faria, sou doutor em Arqueologia e História pela Unifausto. Estamos aqui na Austrália, no domo da Terra plana, e nos é negada a passagem porque adiante existem equipes militares prontas para impedir o povo de descobrir a verdade. E hoje eu estou aqui para mostrar a todos vocês o que existe além do que eles nos deixam ver. Acho que a gente já deve estar no nosso 3º dia. Já faz algumas horas que nós estamos fugindo. Nós fomos descobertos pelos soldados que haviam atrás do muro. E eu acho que nesse exato momento eles ainda devem estar procurando pela gente. We found him here! Antônio, mas assim, você tá falando que existem povos além da borda. Os povos flutuando? Eles foram exilados por uma grande era do gelo, foi há mais ou menos 200, 500 anos. Não, foi há mais tempo, na verdade. Foi há 4 mil anos, aproximadamente. Bem perto do surgimento da Terra. Você pode ver, inclusive, que as pirâmides datam antes desse grande congelamento. Por quê? Porque foram, inclusive, esses povos que ajudaram a construir as pirâmides do Egito. Junto com os mamutos. Exato. Vocês não têm a teoria do congelamento do estreito de Bering? Então. É o mesmo, é o mesmo. Concordo nisso. Mas só que não foi suficientemente intenso esse relacionamento natural da Terra para quando tirar, sei lá, boa. Então, é porque 5 km de altura. É por causa que teve o dilúvio, a gente já explicou isso, mas eu não quero voltar nesses assuntos. Eu acho que. Vamos continuar. Enfim, vamos na parte. Eu quero continuar fazendo agora, vocês falam, Você explicou um pouco sobre a gravidade e tal, mas você não fala como que a Terra poderia surgir. Eu vou fazer uma pergunta aqui, você pode falar à vontade, mas eu vou fazer uma pergunta para você. Como que uma bola voluntariamente começaria a girar outra bola? Como que de repente a Terra gira em torno do Sol? Eu não entendo. Eu nunca vi uma bola girando em volta de outra bola. Não é de repente. Eu vou tentar explicar antes, eu vou refutar totalmente, não vou entrar nessa parte. Mas antes disso, você tinha comentado que o domo é feito de pósitos. Isso. Na química, a gente entende que o pósito ele é como se fosse um antielétron, ele é proveniente de uma radiação beta. É quando um próton se desfaz, ele emana um nêutron e um pósitron, que é um antielétron, vibra no sentido oposto de um elétron. Como que algo consegue ser composto de pósitrons? Antimatéria. O domo é feito de antimatéria.
Como você prova? É intangível. De antimatéria, como o de antimatéria ele segura a matéria. Não, porque eu acho que a antimatéria, eu vou te explicar, ela vibra. Quando ela vibra, ela impede que a matéria consiga sair desse dom. É assim que funciona. Não é assim que funciona, não tem lógica. Não tem sentido o que você está falando. Não tem, A antimatéria vibra e deixa a matéria dentro. Eu disse, como que faz? Ela vibra, anula os elétrons, porque a matéria que tenta sair, o que acontece? Eles anulam os elétrons e essa matéria perde energia, então ela é rebatida e continua dentro do domo. Você conhece o Edwin Hotker? Edwin Hotker? Ele nasceu em 1890, ele foi cientista durante a Primeira Guerra Mundial e ele estudava, inclusive, o estudo escrito pelos vikings, porque muita gente diz que não, os vikings não tiveram escrita, mas o Edinho, acho que o grande Edinho, que está no céu já, né? Ele foi o fundador desse movimento junto com esse nosso. E ele diz que... Ele diz que quando a guerra começou, na verdade não foi nenhum conflito global entre países, era tudo para saber quem que lidaria e cuidaria das grandes muralhas, e ele que descobriu sobre o domo, ele que conseguiu fazer a prova científica que vocês não conseguem fazer até hoje. Eles falam que mandam foguetes. Não te manda, tem foguete, tem Explica natação, como não. Tem filmagem. A viagem à lua é uma falsidade. É Tem mentira. documento, Documento, foto de estúdio de cinema de Hollywood, em 69. Eu consigo fazer isso em casa. Tem o material da Apollo, por exemplo. Não faz sentido. O homem foi à Lua em 69 e nunca mais voltou. Eles usam uma desculpa de que perderam a tecnologia. Você acha que teriam perdido a tecnologia realmente? Não, essa desculpa. A desculpa é que hoje em dia não tem interesse, não tem necessidade para ir para a Lua. Aquela época, eles estavam na época dos anos 60, eles estavam travando uma corrida espacial com a União Soviética. Qual que era o intuito da corrida espacial? Tentavam demonstrar uma superioridade com relação à União Soviética. Então, os Estados Unidos e a União Soviética, eles tentavam mostrar uma superioridade de bélica, uma superioridade de tecnologia de desenvolvimento. Então, nesse contexto, era viável para os Estados Unidos, que precisavam de mais uma influência, era viável para eles conseguir vencer a corrida espacial quando chegar na Lua. Hoje em dia, não tem porquê a gente mudar a gente, não tem mais nossa. Aliás, tem sim, porque atualmente a gente está estudando a possibilidade de usar o deutério, né, que é o trítio, que é o hidrogênio 3, como fonte de energia nos nucleares. Então a China está tentando ver um mais. E nosso colega Diogo você acabou de. Mas vai falar disso. Você acabou de se. O Borragem queria falar, ele estava falando. O nosso colega Diogo, ele fala que estuda nessas agências, né? Ele vai falar depois. Eu imagino que ele tenha mais classificação. Então você acabou de se refutar, cara. Você falou que tem interesse, sim, suposto interesse, né? Pela verdade, esse deutério é trítio. A gente vai ver depois que não existe, mas enfim. Você supõe que há um interesse e mesmo assim a humanidade não volta? Não faz sentido isso. E eu Não, posso mas explicar. porque para você conseguir tirar o deutério da Lua, extrair, tem que ter tudo uma pesquisa de campo todo. E a China está jogando essa pesquisa, porque não é interesse, é um interesse a longo prazo. Então não é tipo, eu quero agora e amanhã eu quero deutério, triste na minha vida. Não é assim. Tá, mas eu fiz uma pergunta pra você faz tempo, você está enrolando e não respondeu até agora. Como que uma esfera, de repente, decide girar em torno de outra esfera? Não foi de repente assim, vou tentar explicar a formação. Quem descobriu isso? Quantas vezes ele é mencionado no Google Academic, que todas as informações nossas não são? Eu posso, por exemplo, citar o Kepler, que fez as leis das órbitas elípticas, que ele é um cientista renomado na história, né, que é muito contemplado, que é muito estudado até hoje, a teoria dele, que é a base do que a gente tem de como de atração de provas computacionais. Você já leu o artigo do Antônio? O Antônio refuta. Kepler? Eu refutei Kepler. Bom, provando que a Terra é plana, porque se a Terra é plana não tem como uma coisa rotacionar em torno da outra. eu vou primeiro então vou responder a sua pergunta. Como que a gente sabe? Como que aconteceu? Primeiro, teve a grande expansão do universo, né? Algumas pessoas falam expansão. Quantos? Se eu não me engano, é 13,8 bilhões de anos. Mas não existe prova de que a Terra tenha mais do que 6 mil anos. Existe prova, sim, existe prova. O carbono, a meia-vida do carbono só chega a 8 mil anos. Mas tem cadê outra forma de datação? A gente já falou sobre isso tudo. Mas deixa eu continuar. A gente tem, por exemplo, o telescópio Hubble, né, que consegue, que foi projetado para estudar o início do universo, para estudar como o universo expandindo, sua expansão. E ele prova que sim, o universo tem bilhões e bilhões de anos, mas voltando ao assunto. Teve a grande expansão
nessa grande expansão. E outra coisa também, tem a existência do deutério, agora o deutério, a existência do deutério prova que o universo tem bilhões de anos, e prova a expansão do Mas onde que o deutério fica? No meio, o deutério o hidrogênio é aqui, você está respirando deutério nesse momento. Ele compõe Você acabou de falar que deutério é hidrogênio. É hidrogênio, né? Não estou escrevendo. Não, mas existem 3 tipos de hidrogênio. Existe o próton, que é o hidrogênio que tem só um próton, um átomo único. Existe o deutério, que é o hidrogênio que tem um próton e um nêutron, e esse que é o número atômico 2, que é o número de massa 2, que é o átomo tem 101, é o número de massa 1, e existe o trítio, que é o que tem um próton e um nêutron. Então, no meio dos hidrogênios que a gente tem no meio, a grande maioria é próton, a grande maioria, a imensa maioria é próton, só que tem os deutérios, por exemplo, que próton, a expansão. Mas a gente tem a grande teve a grande expansão. Com a grande expansão, no início da grande expansão, tem diversas colisões de diversos corpos, porque era uma temperatura elevadíssima, a expansão superaquecida que ficava colidindo, diversos corpos colidindo, e essas temperaturas e essas altas pressões começaram a gerar as primeiras estrelas. E as primeiras estrelas foram aquelas que começaram a fundir hélio com hidrogênio. Não, mas não, você está falando com o tempo, a gente também quer falar. Não, deixa eu terminar. Não, você está falando de temperatura. Eu acho que eles deveriam. Não faz sentido isso. Como que de repente ocorre uma grande explosão? Do nada, de repente, assim, me explica isso. Como que foi? Não, mas primeiramente não é uma explosão, uma expansão. Como foi essa grande expansão, então? Um ponto no universo. Que de repente resolveu expandir. Como vocês provam isso? É a teoria mais aceita na atualidade sobre a expansão do universo. Beleza, eu acho que expansão. Quando você analisa o universo atual, você percebe que ele ainda está se expandindo. Como você justifica essa expansão? Você justifica com a expansão inicial. Não. Mas aí forjar dados até eu consigo. Não é forjar dados, é com base em experimentos. Então, para concluir meu raciocínio, resumindo todo o processo, as estrelas vão formar alguns elementos que vão começar a se colidir, formar cada vez elementos maiores, que vão começar a terem atrações conforme todo elemento, toda matéria tem atração gravitacional, independente. Mas elas vão ter massas suficientemente grandes para conseguir fazer uma atração gravitacional considerável, e nisso eles entraram nesse movimento de órbita do Teia, que é uma tentativa incessante de tentar cair dentro do Sol. E não é só entre o Sol que tem, por exemplo, enquanto a Terra gira em torno do Sol, o Sol gira em torno do buraco negro da nossa galáxia, a Via Láctea. O supermassivo pela massa estelar tem essa atração visível, tem esse comportamento de órbita. É isso que explica o surgimento da Terra, e isso também explica o fato da Terra ser redonda. Por quê? Porque a atração gravitacional possibilita um corpo muito macio de ter um formato diferente do formato esférico. Por causa que os pontos mais extremos, eles vão sendo atraindo colidindo. Tudo bem que a Terra não é 100% esférica, mas ela é muito próxima da Terra. Justamente por causa dessa atração gravitacional que viabiliza uns formatos muito diferentes dentro de uma esfera. Cara, é loucura. Como eu tô falando, você está falando de gravidade, não existe gravidade, existe diferença de densidade. No espaço, suponha que ocorra essa bagunceira de ficar girando uma coisa em torno da outra. A diferença de densidade de um corpo que está no domo e que está muito longe, se você não está milhões de quilômetros, isso é muita coisa. Não haveria uma diferença tão significativa para ter uma força que conseguisse rotacionar os dois. Isso é impossível. Eu estou falando, o máximo que a gente tem é uma teoria, tá? Eu admito que eu também não sei muito bem. Existe uma teoria de que existe uma tartaruga em cada sol que sustenta eles. Aí essa tartaruga seria o que sustenta, que impede esse sol de desabar no domo. Mas eu estou falando, isso é uma teoria. Eu, por exemplo, não tenho muito conhecimento sobre. Eu tenho uma viagem marcada uma hora e eu vou para Suzana, porque eu vim aqui para falar de um tópico, eu vou falar rapidinho e acho que depois o Diogo pode implementar a sua opinião. Porque o que você fala é com base de teoria, mas o que você falou da Guerra Fria está totalmente errado. Obviamente, a União Soviética e os Estados Unidos estavam batalhando novamente, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial, para dominar a muralha. Inclusive, agora eu vou relembrar, no século XIX existe uma corrida para ver quem chegava no Polo Sul primeiro. Por que você acha isso? Por que você acha que teve uma competição entre as nações europeias para ver quem chegava primeiro? Os valores de gasto, a reunião de cientistas e engenheiros realmente aconteceu, mas foi na área naval e a área de aeronáutica, não foi no foguete. Aquilo foi feito com isopor, se você for chegar em qualquer museu, você
der uma grande Fazer maquetezinha de foguete até eu faço. E eu vou falar que basicamente quem ganhou foi os Estados Unidos, porque eu fiz isso e eu vou fazer novamente o máximo que eu consegui com um navio simples de pesca, altamente equipado, obviamente, por mais que seja um navio de pesca, foi do Gustavo Yamanada até o sul da Argentina, onde o Magalhães passou, subiu, eu acho, se não me engano, e basicamente ali a gente foi pedido pela Marinha de conseguir, eles falaram que era muito perigoso, até parece. Tá, mas qual o motivo deles querem... É, porque nessa grande muralha há escrituras dos ETs. É porque existem vários tipos de povos alienígenas. Tem povos alienígenas que moram dentro da Terra, tem povos alienígenas que moram nas estações da borda, tem vários. Mas os mais famosos que são usados na NAC, que construíram aqui as pirâmides do Egito, construíram Machu Picchu, Ratanabá, por exemplo, eles são da lenda borda, né? Existem escrituras nessa região que são usadas na NAC. 4.000 anos, muito tempo mesmo. Mas eu vou ter que sair, eu vou dar meu espaço pro outro. Até mais. Muito prazer. Respeito, espero ter outras conversas e debates com eles. Muito obrigado pelo convite. Você contribuindo para ajudar a tentar reforçar seu pensamento, tentar trazer um aspecto científico mais racional. Ou até forçar se você tem. Eu achei interessante alguma das suas teorias e muito obrigado por rever meu camarada Antônio aqui. Pode chegar, senhor doutor Rio. Seja bem-vindo, Diogo. Diogo, pode falar um pouco do seu currículo? Beleza. Então, já estava aqui para substituir meu colega de pesquisa. Eu sou o Diogo Bird, sou doutor em Física pela Unisquina do Bairro. Eu já estava aqui para substituir meu colega de pesquisa e eu também sou expedidor junto com o nosso colega, o Gustavo Yamanada, e eu vim falar sobre as grandes mentiras que estavam rolando por aqui, sobre toda a briga de fantoches, sobre as grandes guerras e também a Guerra Fria. Bom, vocês estavam falando mais cedo sobre a Lua, é um tópico que eu vou deixar para depois, porque eu tenho um grande número de evidências refutando todo esse estudo de Hollywood feito pelos Estados Unidos. Inclusive, a União Soviética estava envolvida em Hollywood, os soviéticos estavam em Hollywood junto com o Sputnik, e a Operação Paperclip, que resgatou cientistas alemães e trouxeram para os Estados Unidos e fundaram a NASA, eles também são um exemplo da grande cooperativa global que surgiu após a Segunda Guerra Mundial, que prova mais uma vez que existe um grande interesse na Antártida e que eles estão escondendo alguma coisa lá. Tanto isso que existem outras evidências, como o próprio Pacto da Antártida, o Acordo da Antártida, que ninguém fala nada sobre, só aquela besteirinha que a ONU e qualquer político fala em congresso para enganar o otário. Fiquem longe da ONU, por sinal, não são confiáveis. Mas Qual motivo? Essa comissão da Antártida, ela não tem relação com Tem. proteção da borda. Não tem. Por que você acha que eles não querem a gente na Antártida? Porque lá não é uma dimensão civil, tem, inclusive você pode fazer proteção, mas lá é um local legal para fazer pesquisa. Eles fazem Então, você acabou de admitir, é um lugar bom para fazer pesquisa e eles não deixam ninguém para lá. O que eu posso tirar disso? Que eles não querem a gente. Calma, gente, calma. Eu acho que Eles permitem visitação aos povos de PT, etc. Só que o acordo é justamente para evitar um conflito entre nações por parte interna da ONU. Então, fizeram esse acordo porque senão eles estão dizendo, não quero tal parte. É aí que existe o interesse. Exato. É aí que você acabou de provar que existe um interesse. Porque concorda que aquilo é uma porcaria de gelo no meio do nada? Não. Ah, então o que tem Eu lá? concordo. De tão importante que você Existem inúmeros pesquisadores estudando que a entrada do domo fica na Antártida. A gente não pode provar isso de imediato, mas a entrada do domo está na Antártida. A gente está quase chegando lá com as nossas expedições. Mas como vocês Como conseguem assim? provar? Não, a Antártida é um pedaço de gelo sem nada. Se fosse Sim, assim, não. o que tem lá? O que tem lá então? Calma.
Vou dar um Acho exemplo, que por todo exemplo. mundo merece respeito aqui, cada um deve falar. Não, ele tem que responder. O que tem na Antártida de tão valioso, então? Vou dar um exemplo de uma descoberta que foi feita na Antártida. Na Antártida a gente conseguiu descobrir mais sobre a taxonomia de moluscos. A gente descobriu uma nova classe de moluscos que são exoplacopa, por exemplo. Então, graças aos estudos da Antártida, a gente consegue trazer mais desenvolvimento, mais descobertas espaciais. Cara, moluscos não tem valor. O gerador de moluscos, que fica mais ou menos ali no fundo da fossa das Marianas, gera moluscos o tempo todo. Não faz sentido. Isso não é verdade. Não, isso é bom pra gente, sabe por quê? Eles descobriram uma nova espécie na Antártida. Isso mostra um pouco uma forma de vida que nós não tínhamos antes aqui na Terra. Nós descobrimos uma espécie além da borda. Não, mas é uma espécie que tem toda a sua ancestralidade, toda a sua Mas nós evolução nunca descrita. vimos em nenhum lugar além da Antártida. Mas ela entra para preencher um buraco dentro da taxonomia dos moluscos que prova que ela tem uma ancestralidade, um parentesco com os moluscos. Não, mas ou então, Nossa. Se derem pra Sim, gente sim. estudar isso, e os registros baterem com 4 mil anos, bate diretamente com o nosso dilúvio. exato. Não bate. Você tem a data? Mais antiga, sabe? Como? Qual a idade, então? Eu não tenho aqui o dado. Você não tem, exato. Mas quando foi o dilúvio? O dilúvio, eu já falei, foi há mais ou menos de 4 mil anos. Isso. E como você prova o dilúvio? Qual que é a prova? O domo é a prova. O domo, porque o domo... Não existe. O nome é a separação dos continentes, prova um Exato. dilúvio. A separação dos continentes também é uma outra grande prova. Porque o que acontece? Suponha que tem a teoria dessas placas tectônicas, mas explica uma coisa. Se realmente houvesse lava embaixo, a lava é líquida, certo? Se fosse líquido, era pra... Você já tentou pegar, por exemplo, uma caixa e deixar em cima d'água. Você percebe que a caixa, ela não fica assim. Ela fica assim. Só que o que acontece? A Terra não fica... A Terra não fica... A Terra não fica oscilando dessa forma. É a prova de que foi o dilúvio, não foram as placas É tectônicas. Porque as placas tectônicas são imensamente grandes, você não consegue compreender o tamanho da placa tectônica. E o magma que volta baixo, o magma do mundo, ele não é líquido, ele é fluido. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Terra redonda, né, digamos assim, que a gente conheceu bastante sobre os argumentos, os fatos, as teorias do Antônio, do Diogo e do Raiden que estava aqui. Pode falar, Pedro. Então, um argumento que a gente pode, que é tangível na nossa realidade, pode observar um controle jornal da Terra, como qualquer pessoa leigo pode compreender esse argumento, é a circunnavegação, é a possibilidade da circunnavegação. A gente tem um cara do século XV, do século XV. Olha, eu conheci essa teoria do século XVI, por sinal, hein? Do século XVI? Perdão. Então. Mas o Fernando Magalhães, ele foi um cara que ele se propôs a refutar a teoria da Terra plana, que inclusive bem antes dele já tinha sido provado por Aristóteles, que foi o cara que mediu o tamanho da sombra dele. Ele morava em Alexandria, ele pegou um poste em Alexandria, mediu o tamanho da sombra, ele foi até Cirene, que é uma cidade próxima, calculou a distância do atual e mediu a sombra do mesmo poste no mesmo horário do dia, no solstício de verão em Cirene. Ele percebeu que as sombras elas tinham uma relação diferente. Em Alexandria não tinha sombra e sempre tinha uma sombra. Com isso, qual que é a única lógica por trás disso? É que a posição do Sol, ela, devido à simplicidade da Terra, o Sol ele incide de uma forma diferente em cada ponto. Então, Olha, isso gera O condições. meu parceiro aqui é doutor em física, ele não pode explicar Deixa eu depois. concluir, deixa eu concluir o raciocínio. Esse foi o raciocínio de Aristóteles. Isso até eu notei aqui, ó, 205 anos antes de Cristo. Então, 205 anos antes de Cristo, a gente já tinha o conhecimento de que a Terra não é plana, né? Que a Terra é uma esfera. Agora, pro século XVI, foi esse 16 mesmo? Século XVI, o Fernando Magalhães, ele provou que a Terra é redonda pela circunnavegação. O que ele fez? Ele orientado pela estrela Polaris, né, uma estrela uma constelação, orientado por essa estrela, ele conseguiu dar a volta ao longo do globo. E né, ele deu a volta no globo, conseguiu sair num ponto e voltar para um ponto próximo com a navegação, com a circunnavegação orientada pela Polaris.
Isso, como que seria possível a circunnavegação numa terra plana? Vamos por partes. Ele conseguiu dar a volta. Primeiro, a questão das sombras. Doutor em física. Então, primeiramente o cara estava a 200 a.C. O experimento foi feito à mesma hora? Foi. Em dias diferentes? Foi no mesmo dia. No mesmo dia? No seguinte. No mesmo dia, à mesma hora? Olha, eu não sou doutor em física, mas 205 anos de Cristo, o cara sabe exatamente o mesmo dia, a mesma hora, em lugares diferentes. É sério que você acredita nisso? Teve uma imprecisão no cálculo dele, foi muito próximo. Ele conseguiu calcular o comprimento da Terra, ele calculou como sendo 40 mil quilômetros o comprimento da Terra. E teve uma precisão muito mínima que o Harris fez, entendeu? Que na realidade a Terra é mais próxima de 45 mil quilômetros o comprimento da Terra. Então, assim, por causa dessas variáveis, sei lá, às vezes ele não calculou a distância tão corretamente, às vezes não foi no horário exato, às vezes, sei lá, teve uma diferenciação, deu essa pequena variação. Mas mesmo assim, só o fato, não precisa ser exatamente igual, é muito impressionante ser muito próximo, mas só o fato de ter dessa diferença de sombra, só esse fato já prova a circunferência. Pode deixar eu falar? Não provo, tô falando. Pode. Não, primeiro, eles estavam à mesma latitude? Sim. Mesma latitude? Sim. Tá. Ele, no sentido assim. E o cara... No sentido assim, olha, descendo assim. Sim. Descendo assim. Sim. Então, onde existe curvatura nisso? A curvatura que vocês dizem da Terra, a bola não vai descendo assim, da latitude? Sim, mas... Então não existe curvatura para... Longitude também. Gloob, quando Porque perde o Todo argumento, mundo sabe assim. explicar a bola. Porque não existe curvatura, qual que é a latitude? O cara... Vou explicar o que você está me falando. Você está falando que o cara, ele queria provar que a Terra era redonda. Então, ele supostamente pegou latitude que... Eu não queria provar. Não. Eu tô falando. O cara queria provar que a Terra era redonda. Então ele pegou um conceito de que a Terra era redonda, de latitude, usou isso numa prova para provar que a Terra é redonda. Ele está pegando a tese e está usando para provar a hipótese. Isso é contra o método científico. Ele não foi. O método científico ele é baseado na observação. Não, eu sei o que é o método científico, eu tô falando. O cara cometeu um erro no método científico. Conclusão. Olha o método científico dele. Primeiro, observação. Ele analisou. Não, você não precisa falar isso, cara. Eu sei, eu tô sendo simples e direto. O cara pegou a tese que ele tinha, um preconceito que ele tinha da Terra ser plana, ou perdão, ser redonda, e usou isso pra tentar provar isso. Eu tô falando. Ele não tentou provar, ele gerou a hipótese depois da observação. Mas então, pra saber disso, ele supostamente usou o conceito de latitude, só que latitude depende da Terra ser o quê? Redonda. Não depende. Não, e primeiramente o cara já fez enviesado, porque ele já esperava que uma diferença... Você falou que ele não teve diferença de latitude, mas no experimento existiu diferença de latitude para provar a curvatura. Você falou que para ele já ter a noção de que em diferentes latitudes, diferentes pontos sobre a Terra, sendo ela plana ou não, existe uma diferença de curvatura. Você está impondo que ele já tivesse uma noção sobre a Terra ser plana ou ser redonda. Depois a gente explica isso melhor, mas vamos na parte da circunnavegação agora, né? Então, o que acontece? Fernão de Magalhães era eu não tenho outras palavras para descrever. Ele era um traidor e assassino. Ele foi expulso de Portugal, você pode pesquisar. Ele foi expulso de Portugal por quê? Porque ele traiu o rei. Ele não era um cara confiável, então a gente já pode partir desse princípio. Segundo, você tem que entender que naquela época, Portugal e Espanha estavam numa disputa ali para ver quem tinha as maiores conquistas de navegação e tudo mais. Então, o que eles fizeram mais ou menos o mesmo esquema do pouso na Lua. Foi forjado para tentar dar glória para a Espanha. Tanto que uma das únicas descobertas verdadeiras do cara que ficou foram os dragões na China. Exato. Então, registrado no mapa, né? Enfim, agora... Assim, dragões na China, não tem prova. Não vamos falar disso, agora, perdão. Mas então, o Fernão de Magalhães, aproveitando, ele inclusive morreu, né? Foi morto nas Filipinas, né, durante a viagem, só que, convenhamos, o cara estava em 1522, o cara saiu ali da Espanha, foi até as Filipinas, depois voltou, sem nenhum tipo de contato, sem nada. Cara, em 1516 os portugueses não conseguiam nem passar ali da Argentina. Por quê? Porque a geografia da Argentina ali do litoral é uma região de estepe, de savana, não tem como se abastecer um navio naquelas condições. Eles não conseguiam passar. Você está me dizendo que em 1516 eles não conseguiam passar da Argentina e em 22 eles deram a volta ao mundo, supostamente. Perdão, vocabulário, mas você está chegando a uma conclusão equivocada.
casa, não é o grão, sabe? A gente... E Essa com a tecnologia a Patagônia, a Terra do Fogo, é assim, é um terreno árido. Como? É só você ver. É só você ver a latitude. Tá beleza, mas naquela região é comum. É óbvio que o que acontece, ele foi assassinado pela sua própria tripulação, né, o Magalhães. Por quê? Porque ele queria provar que a Terra era redonda. Só que ele chegou na borda da Terra e viu que a Terra era plana. Então o que ele pensou? Vou contar pro rei da Espanha. E os caras não queriam, porque eles queriam manter a mentira da Terra redonda. Então eles mataram o Magalhães pra ele não espalhar a verdade. Essa é a verdade. Mas no que isso aí? Como você prova que todos, que a Terra é plana? todos os autos oficiais da missão, além do Magalhães, havia vários outros autos oficiais, exploradores famosos que participaram da expedição. Todos eles morreram. Só sobrou quem? Os marinheiros, vamos dizer assim, o pessoal sem escolaridade, que não consegue interpretar dados. Cara, você tá me dizendo que todos os experientes morreram, mas os menos experientes sobreviveram? Não faz sentido isso. Foi forjado. Eu acho que a gente devia deixar o Pedro falar um pouquinho, que seria Tá. Pra refutar, era muito comum a verdade nessa época, e esse argumento que você deu não justifica nada, não tem como provar algo que fala, não, mas o cara morreu, não é prova de nada, não prova que, sei lá, descobriu um dom secreto. Eu vou fazer uma analogia pra você. Da navegação. Peço uma analogia aqui. Imagina que eu vou ter uma corrida, e um corredor vai ser uma criança, que nunca dirigiu um carro na vida. O outro vai ser o Ayrton Senna. Aí você bota os dois pra correr. Aí o que acontece? Suponha que no meio dessa transmissão, dessa corrida, tenha tido um corte de energia e quando volta a criança ganhou de 20-0 do Ayrton Senna. Você confiaria numa corrida dessas? No resultado desses? Não. Não tem nada a ver. Tem analogia completamente similar. Qual que é a lógica? A lógica é que o menos experiente, por algum motivo, sobreviveu e ficou intacto. Vocês acreditam que os foguetes foram na Lua, velho? Eles foram. É completamente impossível. Eles já foram. Ó. Vocês Antônio falou mais acreditam cedo. que existem extraterrestres? Mas Não existem. existem extraterrestres. Não, assim, extraterrestres existem, né? Esse contexto. Tá, mas eu vou trazer mais uma prova, assim, já que vocês não acreditaram na circunnavegação, tem outra prova. Você quer falar sobre o eclipse? Não, pode contar. Tá. Quando você tem um eclipse solar, a sombra da Terra é refletida na Lua. Quando a Lua vai passando, você consegue ver a sombra da Terra refletida. E a sombra refletida, por coincidência, olha a voz, é circular. Como que algo não circular vai ter sua sombra projetada de forma circular? Você lembra do Geometria analítica, cara, geometria analítica. Os sóis da Terra. A geometria analítica, Descartes provou com a geometria analítica que esse argumento foi uma falácia de Aristóteles. Olha, um dos argumentos de vocês para falarem que o Sol e a Lua não funcionam na Terra plana é porque eles vão circular apenas no Ártico, no Trópico, e vocês sabem que no nosso modelo eles vão passar em zonas temporais completamente diferentes. E a nossa refutação disso é que os 8 sóis da Terra plana, eles têm sistemas de liga e desliga. Quando eles passam por determinadas regiões, um sol desliga e o outro sol que está aproximando daquela região, ele liga de novo. Outro exemplo também dos seus foguetes é que realmente existe toda essa tecnologia de propulsão e os motores que vocês têm são realmente verdadeiros. O Saturno 5 realmente funciona e os motores F1 também. A diferença é que, como o Antônio falou mais cedo no nosso modelo, existe o Sol Negro. O Sol Negro nada mais é que o nosso verdadeiro Polo Norte. Ele fica no topo do domo. O nosso Sol Negro é um campo magnético que ele atrai tudo que passa de 4.000 metros de altura, que é próximo da altura do Sol e dos nossos sóis e da Lua. Então, quando o foguete chega ali, ele é atraído diretamente para o domo. E é justamente aí que nós perdemos as transmissões. E nós vamos para o CGI. Como que... Eu não sei nem por onde como refutar isso aí. Eu acho que você consegue refutar, na verdade. Porque não tem nenhuma base, não tem nada. Você está falando que
não sei de onde vocês tiraram que a Terra tem 7 sóis, que eu não sei como é que 8 sóis, que eu não sei como é que o Sul Azul, que ele liga e desliga, quem que liga e desliga um Sol, como que funciona. A gente já falou, a questão das partículas que evaporam da borda de gelo, elas ativam o Sol, dependendo da região. Porque o que acontece? Em um determinado período do dia... Vocês vão comprovar nem a borda de gelo, vocês vão comprovar isso aí do Sol, você comprovar a borda de gelo. Beleza, vocês até agora não comprovaram que a Terra é redonda. Como vocês explicam? Eu já mostrei um experimento que prova que a Terra é redonda. Ah, não. Os eclipses são os sóis desligados passando na frente da Lua e tem um Sol iluminando ela e refletindo. Aproveitando a Lua Tem um princípio na ciência que a gente chama de navalha de Euler. Ockham, Perdão. Euler. Não, Fernando. Não, Euler foi foda. Perdão. Perdão. A navalha de Ockham. Ela fala que quando você tem um princípio muito complexo, uma teoria, sei lá, uma ideia muito complexa de algo, e uma teoria mais simples que explica mais coerentemente aquele assunto, é mais coerente, mais lógico você adotar a teoria mais simples. Isso que vocês estão falando é algo que foge muito das leis físicas do nosso universo. Algo muito improvável, nosso universo dificilmente ia ter uma estrutura assim. Você disse que não existem verdades universais, certo? Certo. Então as leis da física não são verdades universais. Então se elas não são verdades universais, não faz sentido você se apegar a elas como se elas fossem o centro de tudo. Você está se auto-refutando. Quando você tem a coisa que globista mais faz é se auto-refutar. Quando você tem as leis da física empírica já provado, você utiliza elas como base. Não quer dizer que elas sempre vão ser assim, mas quer dizer que na forma que a gente compreende o mundo e vê o universo, a gente utiliza elas, porque elas não foram tiradas assim, uma lei da física, não, foram atrás de muita pesquisa, muito desenvolvimento, experimentação, muita análise. Então assim, apesar de ela poder ser refutada eventualmente, elas têm uma base muito forte. Então, é muito coerente, é muito interessante você utilizar elas para analisar o universo, porque se você não utilizar elas para analisar o universo, você não tem nada para analisar o universo. Vocês não deixam tempo pra gente pesquisar. Vocês vêm aqui e falam que a gente é pseudociência, que nós é tudo maluco, fica zoando nós com chapéu de alumínio na cabeça, mas vocês acabam com a nossa ideia. Qual que é o papel da ciência nisso? Tentando excluir uma ideia tão inovadora que a gente que está procurando defender a verdade também. A ciência, eu entendo que muitos cientistas, muitos pesquisadores são preconceituosos, distratam dos seus estudos, etc. Só que o problema a ciência ela sempre está aberta a novos estudos, sobre qualquer coisa, qualquer lei, qualquer teoria que é do universo, ela pode ser refutada com um estudo comprovando, um estudo científico, não enviesado, né? Estudo coerente. Vocês exercem o estudo de vocês, quando vocês demonstram ele não é científico, ele não é empírico, ele não é baseado num princípio científico, ele não parte pelo princípio da ciência de conclusão de um estudo. Então a gente não pode utilizar esse estudo de vocês está Mas é vocês que têm a premissa antes da hipótese. Não, a gente não tem. Você falou do Eratóstenes mais cedo. É o seguinte, você começa a ouvir nossos argumentos e começa a rir. A gente ouve os seus. Mas o que acontece? É um preconceito com as nossas ideias. Por quê? Porque na nossa opinião, na nossa teoria, a Terra é plana. Mas você tem que aprender isso. Não existe opinião assim. Mas então, se não existe opinião, então como que a pessoa pode hipotetizar alguma coisa? Primeiro ela precisa desenvolver uma opinião sobre aquilo para tentar... Ela não desenvolve uma opinião, ela faz uma observação sobre... Ela faz uma hipótese. Ela formou uma hipótese sobre a observação dela. Então, mas aí essa hipótese, ela tem que comprovar ou não. Exato. Só que acontece, a gente comprova e vocês não acreditam, Lu. Mas você tem que ter experimentação. Depois da hipótese, você tem que ter experimentação. Vocês não têm, eu não sei nem de onde tem a observação de vocês, e tem uma observação, sei lá, 2, né, não, observação não coerente. Não, perdão. Vocês têm uma observação não coerente. Eu conheço os caras, eu já fui lá. Não, vocês têm uma observação não coerente com a realidade, formou uma hipótese sobre essa observação não coerente, uma hipótese menos coerente ainda, não tem experimentação. Como você vai chegar à conclusão sobre isso? Como você vai validar a sua hipótese? Experimentação, a gente faz isso que você está falando, que você não está querendo, não sei se você percebe, mas faz 10 minutos que a gente está falando exatamente a mesma coisa, a gente falando que precisa estar aberto a novas opiniões e você tentando dar uma desculpa ali formalzinha, tantos de que não, que não é que a gente está errado. Se vocês conseguirem apresentar um estudo realmente científico... Não, eu vou fazer um desafio agora para você. Você não refutou até agora a circunnavegação, você não refutou. Já refutei você não refutou a questão do eclipse,
Vamos fazer o seguinte, se você refutar a questão do eclipse, eu já saio aqui encarando, eu já declaro você vencedor. Vamos ver. Mas, como assim? Eu falei pra você, a sombra da Terra projetada sobre a Lua num ponto E o lunar? circular. O lunar não tem a sombra da Terra porque a Lua fica na frente do Sol, então a Lua tampa o Sol. Mas a Lua é muito menor que o Sol. Mas a distância Assim, da na sua Lua, teoria, né? Porque na verdade não tem diferença de tamanho. a distância da Lua é muito maior que a distância do Sol. Quando, por exemplo, quando você tem essa caneta aqui, aproxima lá do seu olho, ela não fica bem maior, muito maior, tipo, a sombra fica maior, vai colocando uma distância maior, vai aumentando a distância, ela fica cada vez menor. O que acontece com o Sol tá mais Como você distância. calcula essa distância? Você consegue, sei lá. Ah, ele gaguejou no céu. Gaguejou. Não, mas qual que é o seu argumento? O Sol tem uma distância muito maior do que a da Lua. Né? Tá, sei lá, muitas vezes uma distância maior que a Lua. Então, quando a Lua passa sobre o Sol, a impressão que a gente tem do ponto de vista terrestre é de que a Lua é maior que o Sol, então a Lua tampa o Sol. Igual se eu botar, sei lá, o polegar aqui, ó, nesse momento eu não tô vendo sua cara. O meu polegar maior que a sua cara? Não é maior que a sua cara. Bom, mas é uma comparação, eu não entendi o sentido dessa comparação. A gente tá falando de Sol, de Lua, que são corpos, né, gigantescos, aí você começa a falar de caneta, de polegar, eu não entendi isso. Porque você consegue visualizar com uma ótica terrestre, que depois do seu cotidiano, analisando aqui onde a gente está, mesmo no ambiente que a gente está, você consegue analisar esse princípio de que as coisas, quanto mais distantes elas estão, mais elas parecem ser menores. Não, tá bom, continua nessa. Vamos falar agora de história aqui, de ciência. Você falou na Área 51, certo? Já. Na Área 51, não sei se você sabe, eles têm o maior telescópio atualmente em uso do mundo. Que Eu acho que você não pode, não. É o telescópio Massa, o telescópio Massa 1, por sinal. Ele conseguiu enxergar o contorno do domo, que é o cubo de Saturno. Exato. Então, como assim? Só que você sabe que a Área 51 é restrito o acesso, né? Por que você acha que eles querem restringir o acesso ao maior telescópio do mundo? O único que teria a capacidade de ver a borda da Terra. Como você prova que eles têm o maior telescópio do mundo? Estava no artigo na CIA. coerente Na com CIA, nos anos 60, a CIA emitiu diversos protocolos pedindo a construção do maior telescópio do mundo. Para quê? Porque eles queriam competir com os soviéticos na corrida espacial. Aí o que acontece? Tudo indica registro de envio de pessoal, de documentos, de materiais para a Área 51 para construir esse telescópio. Só que o que acontece? Chega uma hora ali, depois que acaba a corrida espacial, que esse telescópio simplesmente some. Por quê? Porque a CIA tornou a Área 51 confidencial. Eles estão tentando fazer o quê? A CIA está tentando destruir qualquer evidência de que esse telescópio existe. E já Quando tava teve- para acontecer. quando- Qual evidência você tem de que Eu acabei de falar, documento da CIA. A CIA destruiu os documentos. Eu tinha, mas foram destruídos. Antes, como você vai provar algo, sendo que você não tem um documento de algo, é muito fácil Você falar. tem os Eu livros de posso falar Kepler, os livros de Galileu aí? Eu posso falar que eu tenho um documento que prova que a Terra é redonda e falar, mas ele foi destruído pela CIA. Mas foi destruído pela CIA. Existe um Eu tenho interesse documento para que a Terra é redonda esconder. e foi Não, destruído. olha isso, vocês destroem nossos documentos, vocês vivem falando do Terra plana como se fosse algo doentio, esquizofrênico. A história está sendo Então, contada por vocês, não por a gente. Não é algo doentio, mas é algo incoerente com a ciência que a gente tem no momento. A gente tende a demonizar a Terra plana por causa que a Terra plana é um conceito que já foi ultrapassado há muito tempo. Um conceito que é muito antigo da ciência. E até agora vocês utilizam de bases não científicas, utilizam de métodos não científicos e não conseguem comprovar isso. Então, assim, muita parte da comunidade científica acaba zombando, né, da ideia de vocês, porque a ideia de vocês, ela foge muito do que a gente compreende como ciência atualmente. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês acreditam que é só a Terra que é plana ou os outros também? Ou os outros planetas? Como assim os outros planetas? Não existe. Tem outros planetas. Como assim? Saturno. Vocês citam Saturno. É um cubo de Saturno. É o objeto que nós estamos inseridos. De onde vocês tiraram essa informação? Do Minecraft? Do telescópio. Então, mas se você pegar o ponto de vista observacional da Terra, você consegue observar outros planetas dos corpos celestes que tem São reflexões do formatos domo. assim. Pedro, Não são. falando desse jeito, você está parecendo, convenhamos, você está negando a ciência já, a um certo ponto. Não, Você está sendo aquilo que você é contra. eu não estou negando assim. Você Observação, só mostra isso. todos os satélites comprovam que Júpiter é um cubo. Nós estamos em Júpiter. Nenhum Nós estamos satélite inseridos. comprova isso. Nenhum. Tanto até que não existe. Tanto até que seus satélites são balões atmosféricos. Como existe satélite? São balões Você diz que atmosféricos. satélite existe um São globo. balões atmosféricos, Pedro. Não dá para passar de 4.000 metros de altura.
Segundo quem? Se você passa de 4 mil metros, se você passa de 4 mil metros de altura, seu corpo vira gelatina. Essa é a verdade. Ele é sugado pro domo. Ele é sugado, Eu falei mais cedo do Sol Negro. O polo magnético da Terra. Inversão, Isso Pedro. não tem sentido, não tem base nenhuma. Como não? Pedro, eu não sei se você prestou atenção, mas convenhamos, Deixa ela falar. Vocês falaram do balão, né? Assim, eu acredito que até um certo ponto há uma grande pressão. Como que um balão vai sobreviver a uma altura dessa? Então, ele fica abaixo de 4 mil metros, exatamente. Tá bom. Vocês têm algum argumento? Eu acho que eu não sou mais apto para refutar, porque quando você foge, não tem como refutar o que não é científico. É muito difícil de refutar o que não é científico porque você tem justificativas infinitas. Você pode recorrer a qualquer coisa que você quiser. Não é qualquer coisa, a gente pesquisa bastante. Tem alguma prova? Tudo? Eu vou dar as honras aqui ao Diogo. Eu não queria ter que fazer isso, mas a gente vai ter que lançar o argumento mais forte e irrefutável que existe de que a Terra é plana. Posso? Pode mostrar o vídeo? Toca o vídeo aí. O vídeo exatamente. Bola. Água na bola. Provado. Água não fica na bola. Molhada e giratória. Mas esse vídeo não é uma prova. Não tem como, não tem lógica esse vídeo, não tem cabimento. Como assim? Já expliquei sobre a atração na Terra. Não tem lógica. Corre, você chegou a chance de vocês aqui! Olha, tá aqui! Para! NASA confirma a janela de lançamento da Artemis II para setembro de 2025. A primeira missão tripulada da Artemis ao redor da Lua.